Saudações de paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Este é o canal Simplesmente como Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E pessoal, eu queria deixar rapidamente, antes de passar para vocês o conteúdo que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você deseja abençoar a minha vida, se inscreva no nosso canal. Se você deseja ser abençoado com uma palavra que traga direção para a sua vida, porque não é minha, mas é a palavra de Deus, se inscreva no nosso canal. E se também você quer abençoar a vida de outra pessoa, se inscreva no nosso canal, compartilhe através das redes sociais, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. E eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês uma sequência onde iniciei num vídeo anterior, falando sobre a tentação de Cristo. Está aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, e hoje eu quero ler com vocês o versículo de número 3 e número 4. Mateus, capítulo 4, versículo de número 13 e número 4. Diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa narrativa, conforme o evangelista Mateus ele nos dá, falando sobre a tentação de Jesus, está registrado nos outros evangelhos, nós vemos aqui, rapidamente queria compartilhar com vocês uma palavra que eu queria destacar, quando ele diz, chegando-se a ele o tentador. Dentre os muitos títulos, dentre alguns nomes que o inimigo das nossas almas recebe na Bíblia, uma delas é a palavra tentador, porque ele veio para tentar o homem a cair no pecado. Nós vemos que lá no início, na criação, quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, ali apareceu, através da serpente, o maligno veio tentar e infelizmente Eva caiu no pecado e levou Adão também à queda. E nós vemos que ali ele conseguiu ter temporariamente um êxito sobre o homem, mas Deus já prevendo tudo isso, no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, nós vemos que Deus faz uma promessa de que viria da semente da mulher aquele que pisaria na serpente e que traria vitória sobre o pecado. Agora, o que eu queria rapidamente compartilhar com vocês é que nós nunca vemos Deus sendo chamado de tentador, logicamente porque Deus não tenta ninguém, mas Deus ele prova o homem. E o objetivo de Deus ao provar o homem, nós podemos fazer um paralelo, é totalmente diferente do objetivo do diabo ao tentar o homem, ao tentar a humanidade. O objetivo de Deus é que o homem, ao ser provado, ele saia mais forte. O objetivo do diabo, ao tentar o homem, é que ele saia derrotado. O objetivo de Deus, ao provar o homem, é que ele se aproxime mais de Deus. O objetivo do diabo, ao tentar o homem, é justamente o contrário, que ele se afaste de Deus. O objetivo de Deus, ao provar o homem, é que ele conheça cada dia mais e mais o Senhor. O objetivo do diabo é que ao tentar o homem, ele caia e isso coloque distante e tendo cada vez menos ou não tendo nenhum relacionamento com Deus. O objetivo de Deus ao provar o homem é que ele possa sair vitorioso, que ele possa sair triunfante sobre aquela tentação e mais dependente de Deus. E o objetivo do diabo é que o homem, ao cair no seu pecado, ele se torne alguém egoísta, se torne alguém que se veja como um soberbo, que se considera autossuficiente. Ou seja, nós vemos que Deus tem o poder de, numa mesma situação, em que algo parecia ser negativo, como na vida de José. José ele foi tentado pelo diabo, mas ao mesmo tempo está sendo provado por Deus. E a Bíblia diz que no final de toda a história, você consegue ler isso no livro de Gênesis, a partir do capítulo
37, a história de José, onde ele passa por muitos sofrimentos, onde ele é vendido pelos seus irmãos por inveja, ele até mesmo, nós podemos ver ali um paralelo entre a vida de José e a vida de Cristo, mas no final, nós vemos quando José, se apresenta diante dos seus irmãos e se revela, quando depois de todo aquele período ele chegou a ser governador do Egito, Deus o exaltou, né, naquela nação, e ali nós vemos que José, ele diz aos seus irmãos, o mal que me intentastes, Deus transformou em bem. Ou seja, muitas vezes existem situações difíceis na nossa vida que nós não entendemos porque passamos. Nós podemos, às vezes, entender que é uma prova de Deus, às vezes podemos entender que é uma tentação do maligno, e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o importante é que você olhe para o lado certo. Quando você entende que está sendo provado por Deus, eu quero que você saiba que essa prova é porque Deus o ama, assim como ele amava muito a vida de Jó, embora possa parecer algo inexplicável, porque nós vemos que Jó ele sofreu tremendamente. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua família, ele perdeu até mesmo a sua saúde. Mas nós vemos que no capítulo 42 do livro de Jó, ele chega à seguinte conclusão: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Jó ele teve a experiência mais extraordinária da sua vida, através da prova que ele passou, através de todo o sofrimento que ele passou, mas no final ele se aproximou mais de Deus, e ele conheceu muito mais a Deus, através daquilo que ele teve, por experiência própria, do que por antes de passar por tudo isso. Então, às vezes, o sofrimento, às vezes a dificuldade, às vezes a nossa luta, a nossa batalha do dia a dia em alguma situação da nossa vida, seja na doença, seja com a nossa família, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, em qualquer área da nossa vida, pode sim ser uma tentação do maligno, mas isso não impede que Deus use isso como uma prova para que ele venha no final te aperfeiçoar, assim como um vaso na mão do oleiro, como diz em Jeremias capítulo 18. Então eu quero dizer para você que você até pode ser colocado numa situação difícil, Deus pode permitir, como Jesus foi tentado pelo diabo, mas a tentação ela vem do maligno, mas a aprovação vem de Deus. E que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, ou nessa noite, ou nessa manhã, e que você seja sempre dependente de Deus, porque fazendo isso, nós vemos que Jesus falou, quando o maligno propôs que ele transformasse aquelas pedras em pães, nós vemos que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seja dependente de Deus e você será mais do que vitorioso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.